lógica de primeira ordem. Então, relembrando só algumas definições, um literal vai ser um átomo ou a negação de um átomo. Uma cláusula é uma disjunção de literais. Dizemos que uma fórmula está na sua forma normal conjuntiva quando ela é uma conjunção de disjunções, ou seja, ela é uma conjunção de cláusulas. E qualquer fórmula da lógica de primeira ordem pode ser transformada para a sua forma normal conjuntiva. E esse é o primeiro passo que devemos fazer para utilizar a resolução. A transformação de uma fórmula qualquer em uma representação clausal, ela tem essa sequência de passos. E vamos pegar um exemplo e ver o que cada um desses passos significa. Então imagina que você quer transformar essa fórmula na sua forma clausal. O primeiro passo que você deve fazer é obter o fecho existencial da fórmula. Você tem que olhar a sua fórmula de entrada e verificar se existe alguma variável que está livre. Então vamos ver. Esse quantificador y quantifica essa variável y. Esse quantificador y quantifica esta variável y. O quantificador mais externo x quantifica todas as ocorrências de x que aparecem livres aqui dentro. Apenas uma variável livre existe nessa fórmula, que é x1. Pegar o fecho dessa fórmula significa colocar no início da fórmula um quantificador existencial para essa variável. Agora, todas as variáveis da minha fórmula estão ligadas a algum quantificador. O segundo passo é a gente fazer uma renomeação de variáveis quantificadas. Isso vai ajudar a gente a tornar mais claro quais são as variáveis e a que quantificadores elas estão ligadas. Aqui temos o y ocorrendo duas vezes, nessa fórmula e nessa fórmula. Então podemos escolher uma dessas ocorrências e colocar um nome de variável novo, que não tenha ocorrido antes. Eu resolvi trocar esse quantificador para todo y, resolvi trocar essa variável por z. E como essa variável está ligada a esse quantificador, eu tenho que substituir essa variável também de y por z. O terceiro passo é a eliminação da implicação e da bicondicional, que nós também já fizemos várias vezes na lógica proposicional. Nós temos aqui 3 implicações. Então, a primeira implicação, para ser eliminada, eu pego a negação do antecedente ou o consequente. Essa implicação, eu pego a negação do antecedente ou o consequente. E para eliminar essa implicação, a negação do antecedente ou o consequente. Então, agora a nossa fórmula não possui mais nem implicação, nem o signo de bicondicional. O passo seguinte é mover a negação para o interior das fórmulas, de tal forma que as negações fiquem coladas aos predicados. Então, essa negação já está colada ao predicado P. Essa negação eu tenho que passar ela para dentro. Então, não para todo y é transformado, quando eu jogo a negação para cá, em existe y. Ela vai negar toda essa fórmula, que eu vou ter não de não que xy dá q de xy, o ou vira e esse p de f de x1 vira não p f de x1. Essa negação já está colada nesse predicado, então a única negação que eu precisei mover foi essa daqui. O próximo passo é mover os quantificadores por interior da fórmula. De que maneira eu vou fazer isso? Repare o seguinte, esse quantificador existencial aqui, ele está quantificando essa fórmula, q de xy e não p de f de x1. Mas a variável y só ocorre em um pedaço dessa conjunção. Então o que eu vou fazer é pegar esse existe y e colar nessa subfórmula aqui, nesse pedaço da conjunção. E foi isso que eu fiz. Agora o quantificador não pega a fórmula toda, ele só pega o q de xy. Da mesma maneira aqui, para todo z, ele está quantificando toda essa disjunção. Mas o z só ocorre nesse pedaço de disjunção. Então o que eu vou fazer é pegar esse q de z, para todo z, colar no predicado não q de xz. Temos agora esse quantificador para todo x, que está quantificando toda a fórmula. Só que a ocorrência de x, eu tenho uma disjunção dessa fórmula com essa. Aqui ocorre x, e aqui dentro ocorre x também.
em vários pontos. Então eu não vou jogar esse quantificador distribuindo ele aqui nessa disjunção. Da mesma maneira, esse x1, apesar da ocorrência de x1 estar aqui, ó, eu não posso jogar ele aqui para perto dessa fórmula. Por quê? Eu estaria transformando uma fórmula existe x1 para todo x em uma fórmula para todo x existe x1. E já vimos em outros vídeos que a ordem dos quantificadores nesse caso é relevante. Então, os únicos quantificadores que são movidos é esse existe y e esse para todo x. Em seguida, eu vou eliminar o quantificador existencial. Existem dois quantificadores existenciais da minha fórmula. Eles vão ser eliminados da seguinte maneira. Eu começo com o mais externo, que está quantificando toda a fórmula. E eu estou dizendo que existe um x1. Se existe um x1, eu vou criar uma constante de tal forma que eu possa substituir essa variável x1 por esse cara que existe. Eu criei aqui uma constante que eu chamei de a. Então eu vou substituir a variável x1 por essa constante a, eliminando o quantificador existencial. Agora eu tenho que eliminar esse quantificador existencial. Repare que esse quantificador existencial quantifica uma fórmula, q de xy, onde além do y aparece a variável x, cujo quantificador universal está à esquerda desse existencial. Então, se eu fosse olhar só esses pedaços da fórmula, o que eu estou falando? Para todo x existe y, tal que a propriedade QXY é verdadeira. Ora, para cada x que eu escolho, eu posso ter um y diferente. Então, claramente, o valor de y depende da escolha de x que eu fizer. Então, na hora de substituir essa variável para a eliminação do quantificador, eu vou colocar essa informação de dependência substituindo o y por uma função. Assim, para cada valor de x, eu tenho um valor g de x que está associado a esse quantificador existencial que foi eliminado. Então, sempre que eu tiver um existencial quantificando uma fórmula em que existam ocorrências de variáveis, e essas variáveis são quantificadas universalmente, e esse quantificador universal aparece à esquerda do existencial, a substituição da variável é feita por uma função, cujo argumento é essa variável quantificada universalmente. No caso de eu eliminar um quantificador existencial em que eu não tenho nenhum universal à esquerda dele, o que eu vou fazer é substituir essa variável na fórmula por uma constante. Então, os existenciais são substituídos ou por constantes ou por função, dependendo de existir ou não quantificadores universais à esquerda do quantificador existencial. Agora eu vou obter a forma normal Prenex. A forma normal Prenex é uma forma em que eu tenho todos os quantificadores da minha fórmula, e eu só vou ter quantificadores universais, eles são jogados para o início da fórmula. Então, para todo z, ele vai sair dessa posição e vai quantificar aqui, ó, a fórmula como um todo. Eu posso fazer isso porque os quantificadores existenciais já foram todos eliminados. Agora o que eu vou fazer é obter uma forma normal conjuntiva dessa fórmula. Perceba que a forma normal conjuntiva é uma conjunção de disjunções. Eu aqui não tenho uma conjunção de disjunções, mas eu posso distribuir essa disjunção nessas conjunções, obtendo não p de x ou q de x, g de x, e não p de x ou não p f de a, e não p de x ou não q de x e, ou p de x. Então, essa é a forma normal conjuntiva obtida a partir dessa fórmula aqui. E, finalmente, eu posso obter algumas simplificações. Nesse pedaço aqui, eu tenho p de x ou não p de x. Sabemos que isso é uma tautologia. Então, essa disjunção, na verdade, é uma coisa sempre verdadeira. Uma coisa sempre verdadeira em conjunção com qualquer outra coisa, o valor verdade vai depender dessa coisa aqui. Então, eu posso jogar fora esse pedaço da conjunção e ficar só com esses dois. Na hora que eu jogo fora esse pedaço da conjunção,
O z, que tinha o quantificador para todo z aqui fora, não vai ocorrer mais nesses dois pedaços da conjunção que sobrou. Então eu posso descartar isso para todo z, porque ele não está quantificando nenhuma variável z mais. Então eu posso, simplificando essa fórmula, gerar essa fórmula daqui, onde eu tenho todos os quantificadores universais à esquerda dela, e eu tenho uma conjunção de disjunções. Quebro essa conjunção e gero as duas cláusulas correspondentes. Então a minha fórmula de entrada, ao ser transformada para sua forma clausal, gera esses dois conjuntos aqui. Chamando a atenção para dois passos que são importantes nesse algoritmo que a gente viu. O primeiro deles é quando eu movo os quantificadores por interior da forma. Então, olha aqui, para todo x, seja quantificando uma disjunção, seja quantificando uma conjunção, se a variável x não ocorre aqui em B, significa que esse quantificador só está afetando essa parte da forma. Então vai ser nesse pedaço que eu vou colocar o meu quantificador. Aqui você tem dois exemplos disso. Aqui ó, eu tenho P de x, aqui eu tenho Q de y implicando R de y. Posso pegar esse quantificador para todo y, jogar só nesse pedaço da forma, e esse quantificador de todo x só nesse pedaço da forma. Da mesma maneira, funciona com existencial. Se a variável que está sendo quantificada existencialmente só aparece em uma das fórmulas, eu posso pegar esse quantificador existencial e associar a esse pedaço em que ele aparece. Da mesma maneira, ó, troquei os quantificadores aqui, agora eu tenho existencial. O y aparece nesse pedaço da disjunção, então eu posso pegar esse existencial e quantificar só essa forma. Depois eu posso pegar o existencial, o x só aparece aqui, eu posso colar esse existencial só no p de x, que foi o que eu fiz aqui. Mesma coisa no exemplo de baixo. Pause o vídeo e tente mover os quantificadores por interior das seguintes formas. Então essa é a resposta quando você move os quantificadores por interior das formas. Repare que aqui a gente tem duas implicações e no slide anterior a gente só estava usando disjunções e conjunções. Mas a gente sabe transformar uma implicação numa disjunção. Então você transforma a implicação na disjunção, depois você transforma a disjunção novamente em implicação e veja se você consegue obter a fórmula que está apresentada aqui. O outro passo importante é a eliminação do existencial. Então se eu vou eliminar o existencial de uma fórmula, eu vou substituir essa variável que está quantificada existencialmente por uma constante, sempre que não existir nenhum quantificador universal à esquerda desse quantificador existencial. Caso exista, o que eu vou olhar é quais são as variáveis x1, x2, xn que aparecem livres aqui e que estão quantificadas universalmente e cujo quantificador está à esquerda desse existencial. Nesse caso, a variável y será substituída por uma função dessas variáveis. Então temos aqui vários exemplos. Para todo x existe y, eu tenho um y que está quantificado existencialmente, existe uma variável x quantificada universalmente à esquerda dele, então esse y vai ser substituído por uma função de x. Já aqui não tem ninguém à esquerda de y que seja quantificado universalmente nessa fórmula. Então o y é substituído por uma constante. Repare que, se já existia um símbolo de constante, a substituição tem que ser feita usando um símbolo de constante diferente. E a posição aqui vai também determinar quais são as variáveis que formarão o argumento da função que está substituindo a variável quantificada existencialmente. Então aqui eu tenho à esquerda do existencial apenas o para todo x. Então o y depende só da escolha de x, por isso que a função é uma função apenas de x. Já nesse caso, eu tenho dois quantificadores universais, e a escolha de y vai depender da escolha de x e de z. Por isso que a função é em função de x e de z. E finalmente, quando o existencial está à esquerda de todos os universais, esse cara vai ser substituído por uma constante, mas essa constante não pode ter ocorrido antes. Como A já ocorreu, então eu escolho uma constante diferente, uma constante B. Então, neste vídeo, a gente viu como transformar
qualquer fórmula para o seu formato de cláusula.